Glória a Deus. Queridos irmãos, há uma palavra que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite. Esta palavra é em continuação à palavra de domingo passado. Coloquei como título nesta palavra, Orando para parar a pandemia de coronavírus. Orando para parar a pandemia de coronavírus. O primeiro texto que nós vamos ler está no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e versículo 15. A palavra do Senhor nos diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Amém. Queridos irmãos, na semana passada, eu disse para vocês que nesse tempo de pandemia, de quarentena, de isolamento social, além de proteger o corpo, nós precisamos proteger o espírito e a alma, e que nós podemos extrair da palavra de Deus conselhos, orientações, estratégias, regras de comportamento sobre como um cristão deve se comportar diante desse quadro negativo. Hoje eu gostaria de aprofundar mais, discutindo com vocês algumas perguntas. A primeira: como os cristãos devem lidar com a atual pandemia no nível espiritual? A segunda: qual a orientação da palavra de Deus? E a terceira: há alguma oração, algum modelo de oração de situações similares ou idênticas que serve para que nós assim oremos? Eu gostaria de dizer para os irmãos que há um modelo de oração no capítulo 9 do livro de Daniel para ser seguido em situações tais. Ao longo, queridos irmãos, desses últimos dias, semanas e já mês, nós estamos recebendo diretamente de governos, de autoridades sanitárias, orientações de forma extensiva por meio das mídias sociais para gerenciar a epidemia de coronavírus sob o prisma eminentemente humano. Isolamento social, quarentena, lavar as mãos com sabão mais vezes, usar máscaras, álcool gel, manter a distância, não apertar as mãos, não dar abraços, enfim, usar de prudência, como nós falamos em nossa primeira mensagem sobre esse tema. Todavia, queridos irmãos, é necessário ir um pouco mais além. É necessário ter uma compreensão que ultrapasse o natural e adentre ao sobrenatural para saber lidar com esse problema de pandemia em um nível espiritual. Na realidade, o reino espiritual é que dirige o mundo material
e não vice-versa. Assim, eu gostaria de compartilhar uma instrução bíblica para os crentes. É uma instrução para aqueles que acreditam na Bíblia como a infalível, a completa, a inerrante palavra de Deus. É uma instrução para aqueles que querem ouvir o que o Espírito tem a dizer sobre isso. Para aqueles que não são cristãos, ou para aqueles que são cristãos nominais, há apenas uma instrução: deixar os seus pecados, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e abraçá-lo como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É muito interessante que no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro pregou a Cristo e as pessoas perguntaram a ele: e agora? O que faremos? E a resposta de Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 38, foi a seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se você não está em um relacionamento correto com Deus, agora mesmo é hora de você voltar-se para Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma. Enfim, entregando-se a si mesmo ao Senhor, de maneira completa, espírito, alma e corpo. Peça a Deus que perdoe os seus pecados e que domine a sua vida no presente e no futuro. Amém? Fechado esse parênteses, eu quero, com muito temor de Deus e com muito respeito, dirigir uma palavra para o povo de Deus. Por favor, acomode-se, fique bem acomodado, e vamos pedir que o Senhor nos dê as devidas instruções. No culto de passagem de ano, o Senhor nos deu uma palavra, dizendo que Ele nos dá instruções para que os seus filhos e filhas identifiquem as oportunidades, vejam as portas abertas por Ele e estejam preparados para aproveitar essas oportunidades e para realizar as obras que Deus projetou para aquele tempo determinado. Caríssimos irmãos, para o cristão, toda crise é uma oportunidade. E é um chamamento, um chamado para buscar mais a Deus, para ficar mais perto de Deus, para jejuar mais, para orar mais, para ler mais a palavra de Deus. E como está escrito no Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A sua oração vai mover a mão de Deus, porque Deus mantém as suas promessas. Salmo 91, versículo 15 diz: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, e o glorificarei. Evidentemente, nós não podemos deixar de reconhecer os esforços que os nossos governos estão fazendo para evitar a dispersão do vírus pelo país, para atender os doentes e para tentar amenizar a crise econômica causada
pela pandemia, bem como devem ser reconhecidos os esforços dos profissionais da área de saúde que merecem o nosso reconhecimento, que merecem o nosso respeito e os nossos aplausos. No entanto, essa não é a nossa principal fonte de segurança. O salmista Davi disse no Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ele não está dizendo que não usaremos carros ou cavalos. Porém, o seu foco não está naquilo que os recursos materiais podem oferecer. Não. Ele diz, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aqui em nosso país, o governo federal está ajudando cada família durante 3 meses com R$600. Porém, a nossa confiança não está no governo federal para cuidar das nossas necessidades básicas. Não está no governador, não está no prefeito, não está nas organizações sociais. A nossa confiança está fundada em Deus. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso Jeová Jiré. Ele é o Senhor proverá. Salmo 23, versículo 1 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu venho nesta noite dizer a você, não tenha medo, nada lhe faltará. Não vai lhe faltar o que comer, não vai lhe faltar o que vestir, não vai lhe faltar o que calçar, e Deus vai lhe honrar, porque todas as suas contas serão pagas, porque você tem um pacto com Deus. Salmo 25, versículo 3, diz, na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Nenhum daqueles que esperam em Deus será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Como você e a sua família estão em aliança com Cristo, se é que estão em aliança com Cristo, há uma palavra sobre você e para você, em Filipenses capítulo 4 e versículo 19, e eu entrego esta palavra para você nesta noite, como uma novidade do céu. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Agora, se a sua família não está em aliança com Cristo, se as pessoas de sua casa deixaram de congregar quando podiam congregar, a sua tarefa, em primeiríssimo lugar, é restaurar, é refazer, é reerguer o altar da sua família, porque o altar caiu na sua casa. Chame seu filho, chame a sua filha e convide-os para que se voltem de coração e alma para o Senhor. Menos televisão e mais oração. Menos internet e mais Bíblia. Há pessoas que deixaram de congregar na casa do Senhor quando podiam estar congregados na casa do Senhor. Isso significa
que essa pessoa se desligou espontaneamente do corpo de Cristo. Ela precisa ser restaurada, ela precisa ser novamente trazida para o corpo de Cristo, para o aprisco do Senhor. Como diz o pastor Paulo Roberto, nós não podemos dourar a pílula, é preciso reparar o altar. Eu quero dizer para os irmãos, nesta noite, eu sou uma pessoa com muitos defeitos, muito mais do que vocês podem pensar. Mas nesta noite o Espírito Santo me comissionou para trazer esta mensagem. E eu venho como um profeta de Deus colocar esta mensagem no ar. Eu venho pronunciar esta mensagem para que pessoas e famílias que estão dentre os mortos ouçam a voz de Deus e se levantem e se separem dos mortos, para que participem das grandes obras de Deus. Eu venho trazer esta palavra de vida. Eu venho trazer esta palavra profética para você e a sua casa, para que vocês sejam edificados ou reedificados, para que vocês sejam reconstruídos, fundados na poderosa palavra de Deus. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 35, que ele era o pão da vida, e quem fosse a ele acharia provisão. Ele disse: aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Salmo 34, versículo 10 diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Os dias pela frente não se apresentam como dias multicoloridos. Economistas e especialistas em contas públicas dizem que o governo terá que aumentar a sua dívida para auxiliar os estados e os municípios, e que com isso a dívida pública brasileira poderá chegar a 85% do PIB nacional. Segundo dizem, essa crise adicionará pelo menos mais 1 trilhão a mais na dívida pública brasileira, que em janeiro deste ano já era de 4 trilhões e 229 milhões de reais. Como nós sabemos, o governo é muito bom em criar dívidas. Ele não é bom para criar riquezas. Em contraste, o Deus de quem nós somos e a quem servimos e com quem estamos em aliança, ele pode criar algo do nada. A Bíblia diz no Salmo 146, ou melhor, 147, versículo 4, que ele conta as estrelas e chama-as todas pelos seus nomes. Ele ainda pode transformar a água em vinho. Ele pode alimentar milhares ou milhões de pessoas com 5 pães e 2 peixes pequenos, e ele fará isso sem se endividar. E se você precisar de maná, ele pode fazer chover maná do céu. Se você precisar de pão e de carne, ele pode ordenar aos abutres que todos os dias, pontualmente, na hora exata, nem 1 minuto a mais nem a menos, leve o pão e a carne para a sua casa. E se você precisar de água, ele pode tirá-la de uma rocha. Ele pode fazer
que em pleno deserto comece a brotar água. Os recursos de Deus são ilimitados. Ele é infinito. Ele é onipotente. O salmista no Salmo 147, versículo 5 diz: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Agora você precisa estar convicto que ao atravessar esta crise de coronavírus, você está olhando para Ele, e está confiando nele, e está esperando nele. Esse Deus, que está com seus olhos nas aves do céu, que olha para os lírios do campo, esse Deus que está com seus olhos procurando os fiéis da terra, Ele te ajuda. Você não está só. Jesus disse que o cuidado do Pai é tão grande que esse cuidado desce a detalhes tais que em Mateus capítulo 10, versículo 30, Jesus disse que até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Agora, meus amados irmãos, para que nós queremos o poder do Espírito Santo? Para que nós queremos palavras de poder e palavras de autoridade? Será que como homens e como mulheres de Deus, nós podemos mudar esta epidemia? A resposta para esta pergunta é sim, vírgula, podemos. E como nós podemos mudar esse quadro negativo? Novamente, a Bíblia nos ensina como fazer isso? Sim. Nós temos nas Sagradas Escrituras instruções claras, instruções completas e inequívocas sobre como fazer isso, como lidar com pragas, como lidar com doenças, como lidar com pandemias. A Bíblia é o manual mais completo para se enfrentar qualquer crise. Seja uma crise de família, uma crise de Estado, uma crise de igreja, uma crise pessoal. A Bíblia contém todas as respostas para se enfrentar qualquer crise, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Agora, o nosso foco nesta noite está em aprendermos como orar sobre coronavírus. Já sabemos que a Bíblia diz que Deus ouve e responde às orações. Em Mateus capítulo 18, versículo 18, Jesus disse que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Porém, meus amados irmãos, para que a nossa oração seja eficaz, nós devemos orar da maneira correta. E a pergunta é: como nós devemos orar neste momento para parar essa crise de coronavírus? E aqui nós já entramos em nossa primeira assertiva, que é, número 1, no momento certo, ore uma oração de autoridade e de poder, ordenando que esta praga cesse. Há um tempo, meus amados irmãos, há um tempo apropriado para se dizer a uma montanha que ela deve se remover de um lado para outro, ou que uma figueira não dê mais frutos
e seque e morra. Isso acontece, continua acontecendo. Mas isso somente pode acontecer depois de termos nos alinhado adequadamente com Deus. Caso contrário, na expressão de Oséias capítulo 7 e versículo 14, quando oramos e gememos em nossas camas, fora da vontade de Deus, fora do tempo de Deus, é algo que o profeta chama de uivando para a lua. Vamos ler este versículo. E não clamaram a mim com seu coração, ou com sinceridade de coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Ou seja, reúnem-se alegremente por causa do trigo e do vinho, mas fogem da minha presença. Então, por favor, não comece gritando palavras de ordem para o coronavírus. Comece com submissão a Deus. Comece confessando os seus pecados. Comece com arrependimento pessoal. Comece com uma consagração renovada a Deus. Quem sabe você faz parte do grupo que não acreditou na pregação do final do ano, 12 em 2020. Ou quem sabe você acreditou, mas passaram-se alguns meses e você não acredita mais e já desistiu. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 6, ele lança duas perguntas. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque o poder libertador do Senhor, ele só se manifestam aos que creem. 12 minutos, 12 refeições, 12 frutos, 12 colheitas e a cura das nações, a cura de tudo o que estiver em nosso entorno. Ninguém pode remover esta palavra. Ninguém pode desfazer, revogar, impedir esta palavra, porque assim foi o que o Espírito Santo nos disse. Glória a Deus. A Bíblia diz no Salmo 51, versículo 17, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Deus eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Todo cristão sabe que a palavra que nós lemos no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, se aplica à crise atual. Aqui Deus diz o que deve ser feito em tempos de crise. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Eu acho incrível como cura está intimamente ligada à confissão e a perdão. Aqui não há comando para repreender o diabo. Alguém leu? Não há comando para amarrar demônios. Alguém leu? A ordem aqui é, primeiramente, acertar o caminhar com Deus. O mandamento
é taxativamente para, primeiro, humilhar-se, segundo, orar, terceiro, buscar a Deus e quarto, converter-se dos seus maus caminhos. 4 atitudes que definem uma virada em qualquer circunstância da vida de uma nação, de uma cidade, de uma família, de uma igreja, de uma pessoa. Humilhar-se, orar, buscar a Deus e converter-se dos seus maus caminhos. Parece fácil concluir, em primeiro lugar, que foi a falta dessas atitudes que abriu a porta para os problemas. Então, se abrirmos a porta dos nossos caminhos maus, negligenciando o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Parece fácil concluir que a porta será fechada, abandonando os caminhos maus e buscando a Deus enquanto se pode achar. Então, o primeiro passo a ser dado é a submissão a Deus. Como diz Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você observou que há uma sequência cronológica, que submeter-se a Deus vem em primeiro lugar, que resistir ao diabo vem depois, e que o resultado disso é efetivamente o diabo fugirá de vós. A inversão dessa ordem vai fazer com que o diabo não fuja. Resistir ou repreender o diabo, quando nós não nos submetemos primeiramente a Deus, não é eficaz. A autoridade que nós podemos exercer no reino espiritual é diretamente proporcional ao nível de nossa submissão a Deus. Você pode anotar esta regra e publicá-la em nossas redes sociais. A autoridade que nós podemos exercer no reino espiritual é diretamente proporcional ao nível de nossa submissão a Deus. O próprio Jesus disse em João capítulo 5, versículo 19, em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Mais adiante, em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse algo semelhante, só que agora ele disse sobre você e eu. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Operar com estratégias carnais, operar com a mente humana, operar por iniciativa própria é inútil e destituído de poder e de autoridade espiritual. A oração de poder e de autoridade, ela flui quando nós estamos ligados, quando nós estamos encaixados, quando nós estamos conectados na videira, quando nós estamos em linha direta, conexão direta com o Espírito Santo de Deus. A oração de autoridade e de poder acontece
quando nós ouvimos Deus em nosso espírito, e nós falamos o que Deus está dizendo, e nós insistimos, afirmamos e colocamos aquilo que Ele está disposto a fazer. É por isso que a nossa oração deve sempre ser uma execução da vontade de Deus, orando a vontade de Deus, como o Senhor Jesus nos ensinou. Aleluia, bendito é o Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 10. O Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos para que eles orassem bem. E Jesus estabeleceu esta regra: orem dizendo assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obviamente, nós podemos pedir a Deus tudo o que precisamos. Porém, a oração de autoridade e de poder depende de nosso alinhamento com a vontade de Deus. Se eu não estiver alinhado com a vontade de Deus, posso orar? Claro que pode, mas não orações de autoridade e de poder. Porém, a partir do nosso alinhamento com a vontade de Deus, 1 de João capítulo 5, versículo 14, dá a certeza de que a oração de autoridade e de poder, feita segundo a sua vontade, essa oração será respondida, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Não há limites para a oração de autoridade e de poder de uma pessoa alinhada com Deus, de uma pessoa que está em linha direta com Deus, de uma pessoa que está em conexão com os céus. O próximo versículo, que é o versículo 15 da mesma carta, 1 de João, é afirmativo quanto à resposta. No entanto, não podemos ignorar, e se sabemos que Ele nos ouve, não há nenhuma dúvida, quanto ao que lhe pedimos, não há limites. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Glória a Deus. Não desista das suas orações. Não desista dos seus pedidos. Sabemos que Ele nos ouve ao quanto lhe pedimos. Estamos certos de que os pedidos que lhes temos feito serão atendidos. E isto porque você está alinhado com Deus. Então, meus amados e distintos irmãos, 3 coisas precisam estar alinhadas na oração de autoridade e de poder. Primeira, a vontade de Deus. Segunda, o tempo de Deus. E terceira, uma vida submetida a Deus. Tiago capítulo 5, versículo 16. Diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Agora tem uma coisa. Deus disse expressamente a respeito das orações feitas por pessoas injustas, pessoas cujas mãos e cujos corações estão manchados. Deus disse que não ouviria as orações dessas pessoas, ainda que fossem orações persistentes, ainda que fossem orações continuadas. Vejamos Isaías capítulo 1, versículo 15, onde Deus diz, pela boca do seu profeta:
Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. E aí então, vinde e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o dissem. Lavem, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Queridos irmãos, não é o volume de orações que se pretende que cheguem aos ouvidos de Deus que vai definir algo. Não é orar pelas madrugadas ou orar nos montes que vai definir. O que define a oração que chega é que tenha partido de um coração submisso, de um coração obediente, quebrantado, contrito. O coração de alguém que está disposto a caminhar a segunda milha. O coração de alguém que está disposto a oferecer a outra face. O coração de alguém que está disposto a pagar o que não deve. É verdade que Tiago diz que podemos resistir ao diabo e que ele fugirá de nós. Mas eu me preocupei no contexto desta palavra. Porque os versículos que seguem traça a seguinte diretriz: chegai-vos a Deus, aproxime-se dele, e ele se chegará a vós. Chegar como? Limpai as mãos, pecadores. Que mãos? Mãos de violência. Mãos que agridem, mãos que ameaçam, mãos que quebram coisas. Mãos que vão a lugares que não devem ir. Então Deus diz: limpai as mãos. E vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias e lamentai. E chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Isso é escritura do Antigo Testamento, não? Não somente é escritura do Novo Testamento, como está lá perto do Apocalipse. Por que eu estou enfatizando isso? É porque podemos perder o objetivo de tudo se nós pularmos de forma direta essa parte da submissão para já começar repreendendo o diabo. Porque primeiro, antes de repreender o diabo, antes de amarrar demônios,
antes de repreender o coronavírus, nós devemos entrar em um relacionamento correto com Deus. Ato contínuo, podemos afirmar uma palavra de autoridade e de poder sobre o diabo, sobre as doenças, sobre os demônios. Aliás, quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, a maior parte da oração que fazemos é de submissão ao tempo de Deus e à vontade de Deus. E eu vi algo muito interessante na Bíblia que eu quero compartilhar com os irmãos. Durante as 3 primeiras pragas no Egito, Deus permitiu que as pragas atacassem tanto os egípcios como também o seu próprio povo. As águas se tornaram em sangue para todos, hebreus e egípcios. As rãs vieram sobre todos, hebreus e egípcios. E a praga dos piolhos vieram sobre hebreus e sobre egípcios, sobre animais, sobre os homens. Eram piolhos como o pó da terra. Conforme Êxodo capítulo 8, versículo 22 em diante. Foi somente a partir da 4ª praga que Deus disse que faria uma distinção, uma diferenciação, tratando de maneira especial a terra de Gósen, que era a terra habitada pelos hebreus. E que a partir daquela palavra, nenhuma mosca se acharia ali, porque a próxima praga, a 4ª praga seria a praga de moscas. Diz Deus: naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Pessoas com uma teologia excessivamente simplista ficam confusas com isto e perguntam-se: por que Deus permitiu que o seu próprio povo fosse afligido com a apodrecida, com sapos e com piolhos? Porque os justos sofrem. Outros já vão em uma oração direta: por que Deus está fazendo isto comigo? Teologia simplista. Agora, porque um homem ou uma mulher tão fiel, tão piedoso, tão temente a Deus, foi infectado com o coronavírus? Relativamente às pragas que atingiram o povo de Deus, o povo hebreu, entendemos que Deus estava chamando a atenção daquele povo, assim como também dos egípcios. Eles estavam sendo psicologicamente preparados para saírem do Egito, para abandonarem o Egito. Deus estava, digamos, mexendo no ninho deles. Deus estava tirando eles da comodidade, para que eles seguissem Moisés até a terra da promessa, para que eles não fossem resistentes, para que eles entrassem em uma aliança mais profunda com Deus, que seria uma aliança de sangue. Então, levantar-se e ordenar que essas pragas cessassem, antes que Deus tivesse cumprido o seu tempo e os seus propósitos por meio dessas pragas, teria sido um exercício espiritual inútil.
não teria sido uma oração inteligente. Porém, depois das 3 primeiras pragas terem cumprido o seu objetivo com os israelitas, Deus fez uma distinção entre eles e os egípcios. E a partir daí, eles não foram tocados por nenhuma das outras 6 pragas que Deus mandou sobre o Egito. Não faz muito tempo que nós pregamos aqui uma mensagem dizendo que Deus coloca um limite no sofrimento dos seus filhos, que Deus coloca um ponto final no sofrimento dos seus filhos. Aleluia. Nenhuma das outras 6 pragas que vieram sobre o Egito atingiu o povo de Deus. Porém, no tempo de Deus, pela palavra de Deus nós entendemos que o próprio Jesus se moveu no tempo do Pai. Certa vez, diante de um problema que fora levado para ele, a sua resposta foi: ainda não é chegado o meu tempo. Nós precisamos ser homens e mulheres espirituais, porque aquele que é espiritual discerne, entende, compreende todas as coisas. Ele compreende o tempo de Deus. Aleluia. Vamos prestar atenção, irmãos, a respeito daquelas 3 primeiras pragas, porque elas afetaram todos os israelitas. Em nossa sociedade, uma sociedade caracterizada pelo individualismo, porque a palavra de Deus diz: nos últimos dias os homens serão ensimesmados, individualistas, egocêntricos, voltados para os seus próprios interesses. A conectividade do povo de Deus, ela é subestimada. Mas parece que esta praga está nos dando algumas lições. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 26, que quando um membro do corpo de Cristo sofre, todos nós sofremos. Mas parece que não estava sendo assim. O texto não diz que devemos sofrer quando ele sofre. O texto é claro, taxativo, e diz que nós sofremos porque somos membros um do outro. Nós estamos aprendendo a melhorar isso com coronavírus. Quando Deus trouxe castigo a Israel na primeira deportação para a Babilônia, importante observar isso. As pessoas piedosas, fiéis e tementes a Deus entraram em cativeiro junto com todas as outras pessoas. Por exemplo, o jovem Daniel foi levado cativo e ele foi feito um dos eunucos de Nabucodonosor. Humanamente falando, nós diremos: que experiência dolorosa. Ele provavelmente era apenas um adolescente. E todas as indicações da história que nós lemos a seu respeito mostram que ele era uma pessoa piedosa. Porém, além de ser separado da sua casa, além de ser arrancado da sua terra natal, ele foi castrado e passou a servir como um escravo.
Houve um julgamento de Deus sobre todo o Israel, e isso o afetou também. Em Lucas capítulo 13 e versículo 4, Jesus se referiu ao incidente que aconteceu com a torre de Siloé, e ela caiu sobre 18 pessoas e as matou. Então Jesus perguntou: vocês acham que aqueles que morreram eram piores pecadores do que todos os outros homens que moravam em Jerusalém? E a resposta implícita foi não. Lucas capítulo 13, versículo 5. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todo de igual modo perecereis. O argumento de Jesus é que isso não aconteceu com eles, porque eles eram pecadores, piores do que as outras pessoas que habitavam em Jerusalém. Há também um episódio descrito no Evangelho de João, capítulo 9, quando Jesus e os discípulos viram um homem cego de nascença, versículo 2, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Os discípulos de Jesus parecia ter ainda uma teologia simplista, como a teologia dos amigos de Jó. Para eles, as coisas boas acontecem com pessoas boas, e para as pessoas ruins, coisas ruins acontecem. Mas qual foi a resposta de Jesus à pergunta feita pelos discípulos: quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? João capítulo 9, versículo 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Evidentemente, nós conhecemos pela Bíblia julgamentos que caíram imediatamente sobre um indivíduo. Por causa do seu pecado individual, o juízo veio imediatamente. Aconteceu com Geazi, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 27, que pegou a lepra de Naamã. Aconteceu com o rei Uzias, em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 a 21, por causa do seu orgulho e da sua arrogância. Aconteceu com Herodes, em Atos capítulo 12, versículos 19 a 23, porque ele aceitou ser aclamado pelas pessoas como um Deus e não como um simples mortal. Queridos irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Porém, a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24, que em alguns casos o juízo de Deus é imediato, precedendo o juízo final. Em outros casos, os pecados e o julgamento manifestam-se muito tempo depois ou ficam para o juízo final. Porém, pela palavra de Deus, nós entendemos que as dores, as tristezas e as doenças geralmente surgem para todos como resultado, como consequência, não dos seus próprios pecados diretamente, mas porque nós nascemos e vivemos em um mundo decaído, em um mundo infectado pelo vírus do pecado desde Adão. E conforme Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23, os tempos difíceis nesta terra, tempos de dores que são semelhantes à maior dor que se conhecia até então, dores de parto. E o texto diz que nós, todos, inclusive aqueles que produzem o fruto do Espírito, nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, nós também gememos em nós mesmos. Aqui já podemos ter uma compreensão. Para quem adoece infectado
com o coronavírus, a nossa compreensão e a nossa resposta deve ser de compaixão, de oração e de cuidado, acreditando que Deus será glorificado através da vida desta pessoa. Então, meus amados irmãos, vamos compreender com a ajuda do Espírito Santo esse primeiro ponto. No momento certo, ore uma oração de autoridade e de poder, ordenando que a praga cesse. E aqui nós já entramos em nosso segundo ponto. A oração é um fator preponderante. A oração é um fator crucial e determinante na interrupção da pandemia de coronavírus. Vemos isso na praga que eclodiu em Números, livro de Números, capítulo 16. Esse capítulo registra a rebelião de Corá e o julgamento que caiu sobre as pessoas que estavam ali. Esse julgamento assustou as pessoas, mas lamentavelmente não mudou os seus corações. Porque uma coisa é a pessoa ficar assustada e entrar em pânico. Outra coisa completamente diferente é a pessoa quebrantar-se diante da dor, diante da pandemia, quebrantar-se perante o Senhor. Vamos ler esse texto para uma melhor compreensão. Números, capítulo 16, versículos 41 a 50. Nos diz assim a palavra do Senhor: mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto, e disse Moisés a Arão: toma o incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Há uma similitude aqui, irmãos, com o texto de Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. Quando Arão carregou o incensário, que representa a oração de todos os santos. Apocalipse, capítulo 3, nos diz assim, para que nós tenhamos esse entendimento. Aproximou-se um outro anjo, e se colocou em pé junto do altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar do outro diante do trono. E a mão do anjo elevou-se na presença de Deus. Versículo 4. E a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Queridos irmãos, a intercessão
dos santos é baseada na obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. O nosso apelo a Deus não é pela bondade do homem, não é pela eficácia de nossos jejuns e orações, mas pela eficácia do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Então, observemos bem, o versículo 46, Moisés instruiu a Arão: pega o incensário, toma o teu incensário e põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor, já começou a praga. E por meio dessa intercessão, a praga foi interrompida. O versículo 48 diz que Arão estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Queridos irmãos, nesse período de pandemia nós podemos já dizer que estamos entre os mortos e os vivos. Vamos orar, queridos irmãos. Vamos ser intercessores. Vamos pedir a Deus não somente por nós mesmos, mas também pelos outros. A Bíblia diz, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que o Senhor é paciente, que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Porque a salvação está ligada ao arrependimento. E a nossa oração é que Deus conceda sensibilidade para que as pessoas arrependam dos seus pecados. E o arrependimento é a porta aberta para a salvação. É muito interessante, meus amados irmãos, e nós precisamos ter essa ciência para orar, como Deus assume a responsabilidade pelas pragas. Se você estuda pragas na Bíblia, você não vai encontrar muita menção ao diabo. E aqui há um caso especial. O caso do primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Quando Davi, por orgulho, mandou contar o povo. O versículo 1 diz: então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar a Israel. O papel de Satanás era tentar Davi em direção ao pecado do orgulho. Foi o pecado de Davi que causou a praga. O versículo 7 diz que esse censo que Davi fez desagradou a Deus, e Deus ficou descontente, e Deus feriu a Israel. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 7. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que ele feriu a Israel. Obviamente, parece até que não é politicamente correto dizer que Deus julgaria qualquer coisa, dizer que Deus enviaria uma praga, mas é exatamente isso o que as Escrituras dizem. Satanás incitou Davi, para que Davi se enchesse de orgulho e mandasse contar o povo de Israel, para dizer: a população do meu império é composta de tantas e tantas pessoas.
Porém, a praga não veio da parte de Satanás. Deus a enviou, e quando as suas condições foram cumpridas, Deus a removeu. Novamente, estão presentes aqui o arrependimento e a intercessão. Arrependimento e intercessão, meus amados irmãos, são chaves para resolver o problema de uma praga. Aqui não há menção a distanciamento social, embora isso seja uma coisa boa e prática de se fazer. O versículo 18 diz que o profeta Gade disse a Davi para levantar um altar, e ele fez. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. E invocou o Senhor, o qual lhes respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Hoje nós não oferecemos touros e bodes em um altar. Nós estamos na nova aliança. Ao invés disso, nós depositamos a nossa fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E a nossa intercessão, ela é baseada nessa disposição. E é muito interessante que nessa história, assim como também no livro de Daniel, nós vemos uma atividade espiritual acontecendo por detrás dos eventos. Esta crise, meus amados irmãos, ela não é apenas uma crise de saúde causada por um vírus. Não é apenas uma crise de recuperação financeira. Por trás de tudo isso, existem forças espirituais. Satanás está trabalhando, Deus está trabalhando, existem eventos celestes e terrestres que estão conectados. Agora, nós podemos entrar nessa luta por meio da oração. E como nós então devemos orar agora? É o terceiro e último ponto. A oração de Daniel, capítulo 9, fornece um modelo para pedirmos a intervenção de Deus. Nós vamos ler esta oração, porque este é o tipo de oração que você e eu devemos orar, que a igreja deve estar orando neste momento, que os reis, governadores, presidentes e líderes devem orar. Essa oração tem como objetivo nos reposicionar para que possamos receber a ajuda de Deus em tempos de necessidade, em tempos de calamidade. Daniel capítulo 9, logo nos primeiros 2 versículos, nós vamos encontrar Daniel se alinhando com a vontade de Deus e com o tempo de Deus. Versículo 1. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Daniel entendeu o tempo de Deus e a vontade de Deus, estudando as profecias de Jeremias, estudando a palavra de Deus. A oração eficaz é a oração que é sustentada pelo conhecimento dos princípios e das orientações das Escrituras.
No versículo 3, veremos que Daniel tomou uma decisão, ele fez uma escolha, ele determinou-se a si mesmo em ser um intercessor. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Que postura, irmãos! É uma postura de humilhação. Essa postura, ela estava prevista na Bíblia, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7 e versículo 14, e o salmista também no Salmo 35, versículo 13, ele diz que devemos nos apresentar diante de Deus com jejum, pano de saco e cinzas, como indicativos de humilhação. Então, a seguir, Daniel vai abordar o problema principal, que era o pecado. O povo de Deus havia sido infiel, e por isso foi que os problemas vieram. Deus os estava corrigindo. Como um pai corrige um filho, Deus corrige também aqueles a quem Ele ama. A correção de um Deus amoroso. Porque Deus, em vez de permitir que ele se corrompesse totalmente para a própria destruição, houve uma intervenção divina. E Daniel, com esse entendimento, ele vai orar uma oração inteligente. Ele vai abordar questões importantes para Deus, que é o que nós vamos ler aqui nos versículos 4 e 8. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos, nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras, para onde os expulsaste por causa da transgressão que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Queridos irmãos, que exemplo. Aquilo que trouxe problema, o pecado, não foi ignorado na oração de Daniel. Eu queria abrir um parênteses pela conexão em apresentar a verdade nua e crua diante de Deus, que é um caso de Números capítulo 25, onde encontramos o relato de outra praga, e essa praga ela veio como resultado da idolatria e da imoralidade sexual do povo de Deus. Nós vamos olhar para essa história e depois nós voltaremos para a finalização da história de Israel. Números capítulo 25, versículo 1. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Nós vamos para o versículo 7. Porque foram tomadas medidas dramáticas para acabar com o pecado, para que a praga cessasse. Em obediência a Deus, os versículos que seguem diz que Moisés matou todos os líderes. E um homem israelita, de maneira desafiadora, saiu da sua casa com a sua mulher medianita e colocou-se na frente de toda a assembleia, desafiando a todos. Veja o que aconteceu no versículo 7. Quando Finéias, filho de Eleazar,
filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando numa lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e com a tenda atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. A praga foi interrompida por aquele ato final contra o pecado. Mesmo assim, Números capítulo 25, versículo 9, relata: os que morreram da praga foram 24 mil. Queridos irmãos, as ações de Moisés e de Finéias podem causar espécie, podem ofender a sensibilidade de algumas pessoas, porém elas demonstram quão decisivamente nós devemos lidar com o pecado se queremos que a situação mude. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 30, ele disse: e se a tua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Fechamos esse parênteses e voltamos à oração de Daniel. Daniel também não doura a pílula. Daniel não adoça o pecado que causou problemas a Israel. Ele o identifica, ele o confessa, e ele roga, ele clama pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Era Daniel o homem pecador? Não. Daniel era um homem piedoso, mas ele entendeu que havia uma ligação dele com a sua nação de Israel. E Daniel toma uma atitude em vez de se distanciar daqueles pecadores, ele se identifica com eles para poder interceder por eles. É assim que o intercessor faz, ele se coloca no lugar daquele por quem ele intercede. Foi o que Jesus já fez por nós. Mas Daniel continua sendo um exemplo para nós. Daniel, ao invés de orar: Senhor, eles pecaram, Daniel ora: Senhor, nós pecamos. Ao invés de usar o plural da terceira pessoa, eles pecaram, Daniel usa o plural da primeira pessoa, nós pecamos. E Daniel continua a orar desta maneira. Versículos 9 em diante, leiamos. Daniel sabe que a causa daquele desastre foi o modus vivendi da sua nação. Mas ele conhece Deus, que Deus é um Deus de misericórdia e de perdão. E ele ora ao Senhor nosso Deus: pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele, nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz e nós não obedecemos a sua voz. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos cometido
pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornam objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó Senhor Deus, nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo, por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ele diz que enquanto ele falava, orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha primeira visão, na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. O restante deste capítulo fala sobre o anjo Gabriel chegando e confirmando que Deus havia ouvido a oração do seu servo. Queridos irmãos, nós estamos em plena crise de pandemia de coronavírus. A palavra do Senhor hoje é para que nós sigamos o exemplo de Daniel e que oremos e que intercedamos e que peçamos a misericórdia de Deus. Você pode orar a palavra, você pode colocar-se no lugar de Daniel e aplicar a oração do capítulo 9 de Daniel à crise que nós estamos vivendo, identificando-se com o povo de Deus, identificando com o povo da nossa nação, identificando com os habitantes da terra. Eu formulei aqui uma oração escrita baseada no livro e capítulo 9 de Daniel, que nós vamos orar na finalização desta mensagem. Ó Senhor, grande e soberano Deus, ore comigo. Tu nunca falhas, Senhor, em cumprir a tua aliança. O Senhor nunca desiste daqueles que te amam e que querem obedecer ao que o Senhor ordenou na tua santa palavra. Mas a realidade é que nós pecamos, e pecamos de todas as formas possíveis. Cometemos, Senhor, pecados terríveis, pecados de sangue, fomos rebeldes, enganamos, pegamos atalhos, nós queríamos fugir dos teus caminhos e da tua presença. Muitas vezes não ouvimos a tua voz, fizemos-nos de desentendidos, fizemos-nos de surdos diante dos teus ungidos, que pregavam a tua mensagem. E isso aconteceu com os nossos reis, com os nossos presidentes, com os nossos governadores, com os líderes de nossos países, com os nossos pais e também com todos os povos e nações da terra. O Senhor fez tudo certo, perfeito e maravilhoso. Porém, tudo o que do nosso lado nós temos a apresentar agora ao Senhor é somente culpa e vergonha, porque todos nós pecamos contra ti e ficamos distanciados da tua glória. A tua compaixão, Senhor, é a nossa única esperança. Ó Senhor nosso Deus,
porque na nossa rebeldia abrimos mãos dos nossos direitos que foram conquistados pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço, mas nós não fizemos caso disso, nós não prestamos atenção em Ti, quando o Senhor disse como nós deveríamos viver, e também não obedecemos aos ensinamentos proclamados pelos Teus ungidos, aqueles que o Senhor deu para a Tua igreja como apóstolos, como profetas, como mestres, como pastores. Nós desprezamos o que o Espírito Santo disse muitas vezes. Desprezamos a Tua palavra. Optamos por ignorá-la. Desprezamos as Tuas instruções para fazer apenas o que era do nosso agrado. Lemos apenas aqueles textos e salmos e canções que alegravam o nosso coração. E agora, Senhor, há um preço alto, porque o salário do pecado é a morte. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus. Ao longo dos séculos, o Senhor tem livrado os Teus servos, o Senhor tem abençoado as famílias da terra. Hoje nós confessamos que pecamos e que vivemos uma vida de maldade, uma vida de exploração do próximo, uma vida de engano, uma vida de violência. Violência varrendo os quatro cantos desta nação, do mundo, a corrupção em todas as áreas. Ó Senhor, o Senhor tem agido, consertando coisas erradas, endireitando caminhos tortuosos, endireitando vidas de pessoas erradas. Agora nós Te pedimos, afasta, Senhor, este mal de coronavírus contra o nosso país e contra as demais nações da terra. Pedimos que o Senhor venha agir, não de acordo com o que nós somos, não de acordo com o que nós merecemos, mas de acordo com o que Tu és, com a Tua graça, bondade, misericórdia e perdão. Em especial, Senhor, nós oramos em favor daqueles comprados pelo sangue de Cristo, escondidos em Cristo, habitando no esconderijo do Altíssimo. Por favor, Senhor, não nos deixe sair da Tua santa habitação. Não nos deixe sair da Tua presença. Não nos deixe dar passeios fora da Tua presença, como fez a filha de Jacó. Atende a nossa oração, ó Deus. Sabemos que não merecemos, mas o nosso apelo não é pelos nossos próprios méritos, não é pela nossa santidade. O nosso apelo é a Tua compaixão, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade. O nosso apelo é por causa do sangue de Jesus, o Senhor Jesus Cristo, aquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Senhor, ouve-nos. Senhor, perdoa-nos. Senhor, olha para nós e pelo Teu poder, afasta, Senhor, este vírus do Brasil e das demais nações da terra. Pedimos que seja colocado um ponto final nessa pandemia. Ordena, ó Senhor, dá ordem ao Senhor, que esse vírus seja destruído, que ele seque, que ele morra, em nome do Senhor Jesus. Colocamos esta oração no trono de Deus e pedimos ao Senhor que pelo Teu poder esta oração seja colocada em órbita sobre a terra. Rogamos para que todas as famílias da terra sejam abençoadas em nome de Jesus. É o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. É a nossa oração, é a oração que colocamos diante do Teu trono, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.
Se você concorda com esta oração, diga amém, amém e amém. Glória a Deus.